Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 22 de abril de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já é uma realidade na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele já concretizou, ele já estabeleceu, ele já preparou toda essa quinta-feira sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e glória a Deus por isso. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias. Nós lemos um pequeno trecho, pequena porção da palavra do Senhor e conversamos a respeito, e depois nós oramos e colocamos a nossa casa, a nossa família, nossos queridos, o nosso país diante do altar do Senhor em nome de Jesus. E estamos jejuando também, né? Hoje é o 11º dia de jejum. Começamos esse jejum numa segunda-feira, já há 11 dias, e hoje estamos no 11º dia, nos oferecendo ao Senhor, fazendo, como eu sempre falo, jejum de nós mesmos, buscando aquilo que o Senhor tem por sobre a nossa vida e através da nossa vida. Por isso, que você esteja aí jejuando, se preparando, consagrando diante do Senhor o momento do teu dia, o momento do teu trabalho, do teu cotidiano, para buscar ao Senhor e ao mesmo tempo nos colocarmos diante do Senhor em coletivo, em comunidade, mas também nós todos, né? Cada um de nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, sempre buscando o propósito do Senhor. O jejum, o verdadeiro jejum, segundo aquilo que Deus estabelece, é quando nós procuramos o propósito do Senhor. É quando nós nos derramamos, nos prostramos diante dos propósitos do Senhor, e Ele realmente manifestando esses propósitos, essa sua vontade, e essa sua vontade sendo prioridade principal na nossa vida. E a partir daí nós começamos a colocar todas as coisas, tudo na presença do Senhor, a nossa vida, os nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, sempre deixando isso muito bem claro, conscientemente claro, que a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável, e ela está acima, está à frente da minha própria vontade. Então isso é maravilhoso quando a gente começa a ter essa consciência e entender que aquilo que o Senhor tem para nós, com certeza, porque a Bíblia já diz, a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. A Bíblia também diz que a bênção do Senhor não causa dores. E também a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, né, que a gente já leu, que a vontade do céu, né, seja feita a tua vontade assim na terra, como já está estabelecida no céu. Amém? Glória a Deus, estamos lendo Mateus capítulo 18, a gente vai lendo de maneira linear, né, e vai comentando cada pedacinho da Bíblia de maneira assim linear, né, começamos em Mateus, desde o capítulo 1, e agora já estamos no capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 10. Mateus 18, 10 diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, onde indo procurar a que se extraviou? E se, porventura, a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Bom, claro que você sabe disso, existe uma referência sobre a parábola da ovelha perdida lá em Lucas capítulo 15. Né? Lucas, quando fala sobre a ovelha perdida, Lucas está falando sobre a dracma perdida, no mesmo contexto, né? Na mesma linha de raciocínio com Jesus ministrando. Então a dracma perdida é a ovelha perdida, e depois o desfecho é a parábola do filho pródigo, né? Dracma, ovelha e filho pródigo. E quando você lê
na perspectiva de Mateus, né, ainda que seja a mesma parábola, possivelmente, essa parábola foi ministrada em momentos diferentes. Por quê? Porque se você olhar o contexto histórico, né, que está em Lucas capítulo 15, e o contexto histórico que está em Mateus capítulo 18, você percebe que o ambiente é diferente, as situações são diferentes, tá? Enfim, dito tudo isso, o que Mateus, agora falando mais especificamente de Mateus, por que tocou tematicamente falando? Porque traz, vamos dizer assim, aos ouvidos daqueles que estão ouvindo, a parábola da ovelha perdida. Exatamente porque a parábola da ovelha perdida é a linha de raciocínio durante tudo aquilo que Jesus está falando em Mateus capítulo 18. Só para a gente lembrar, Mateus capítulo 18 começa como? Os discípulos perguntando, quem seria o maior no reino dos céus? Imediatamente depois que Jesus fala que em Mateus 17, né, finalzinho de Mateus 17, Jesus fala o quê? Que ele seria entregue e ele seria morto. Possivelmente, os discípulos já estão pensando numa possibilidade de haver, né, ou vamos chamar assim, o trono vago. Porque se Jesus será morto, então haverá possivelmente a possibilidade de a sua posição ficar vaga. E aí eles já perguntam sobre o ser maior no reino dos céus. Não creio que seja totalmente com dolo, mas que com certeza existe um sentimento, né, sobre essa coisa de reino e tudo mais. Os discípulos ainda não haviam entendido na plenitude. Ana Paula, a paz do Senhor, sou amiga da Claudinha, pastor. Oh, tudo bem, Ana Paula? Paz do Senhor, Deus abençoe você, né? Em nome de Jesus. Sou amiga da Claudinha. Deus abençoe, Ana Paula. O Senhor esteja sobre a tua vida, né? Sobre a tua vida, sobre a tua família e principalmente, né? Sobre tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida esses dias, né? Nós temos orado por você todos os dias, viu? E glória a Deus pela tua vitória, glória a Deus pela tua conquista, porque eu sempre falo, né? Que quando nós vivemos um milagre, a questão toda é, claro, constatarmos o milagre, mas é o que significa esse milagre a posteriori. O que eu vou fazer com essa vida que o Deus está me dando a possibilidade de viver, né? Esse milagre, ele tem um contexto, ele tem um propósito, e que você viva esse propósito na tua vida, Ana Paula, na maneira mais plena possível, em nome de Jesus. Então, é exatamente essa condição espiritual que a palavra do Senhor diz, né, sobre essa linha de raciocínio sobre os frequentadores ou os cidadãos do reino dos céus. É claro que os discípulos não estão entendendo. Por quê? Porque eles estão ainda preocupados com alguém que vai ser maior, com alguém que vai ser menor. Como qualquer reino humano existe, né? Existem as castas, né? No reino humano, você tem o rei, você tem o príncipe, você tem a corte, você tem a nobreza, você tem os plebeus, né? Você tem os vassalos, os escravos, quer dizer, você tem toda... É uma sociedade que é estabelecida de maneira a estabelecer classes, né? Melhores ou principais, ou classes menores ou menos, né? Menos importantes. Então, é claro que eles estão com essa visão de reino. E aí Jesus começa a pontuar quem é o maior no reino dos céus, né? Jesus, chamando uma criança, coloca no meio deles, ou seja, a criança que tinha vamos dizer assim, era um ser
entre aspas, menor, como a mulher também era tratada naquela época, a criança da mesma maneira, não tinha uma importância tão grande na sociedade. Então ele pega uma criança, simbolicamente falando, de maneira ilustrativa, ele fala que nós devemos ser como essa criança, ou aqueles discípulos deveriam ser como aquela criança. E por que ser como a criança? Porque uma criança, né, ela mostra toda a sua dependência, toda a sua, vamos chamar assim, toda a sua limitação, né? Porque é uma criança. E principalmente aos olhos daquela sociedade, aos olhos daquele momento, daquela região. Criança e mulher, até os dias de hoje, né? Criança e mulher não têm um valor tão grande. Então, Jesus está procurando uma criança, ele coloca aquela criança no centro da conversa, exatamente para expressar quem é maior no reino dos céus. Ou seja, não é o mais ranqueado, aquele que tem uma divisa, uma patente superior. Pelo contrário, né? Exatamente o que significa o reino dos céus. Né? Tem um escritor, eu já falei para você, que escreveu um livro que eu acho muito... Depois eu vou lembrar o nome dele. Ele fala assim, um reino de ponta cabeça. Por que um reino de ponta cabeça? Porque a essência do seu livro é o seguinte, o rei serve, né? Aquele que é servido pelo rei é mais importante do que o próprio rei aos olhos do rei. Então é tudo ao contrário, né? Mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe, né? Mais feliz é aqueles que choram do que aqueles que não choram, né? Fazendo alusão ao Sermão da Montanha. Então, as lógicas do reino são completamente diferentes das lógicas humanas. E o Senhor deixa muito bem claro o que significa o seu reino em toda essa excelência, mas também um paradoxo. Por quê? Porque aquilo que eu creio que seja importante, não é importante. Mas aquilo que eu desprezo, exatamente isso que é importante. E a palavra do Senhor vai ligando a isso aos tropeços, né? Ou algumas outras traduções falam escândalos. Por quê? Porque o Senhor Jesus está exatamente preocupado com essas pessoas que são pequenas aos olhos da sociedade, que são desprezíveis aos olhos da sociedade, mas que aos olhos do reino têm um valor inestimável. Tanto é que o livro de Salmos fala, né? Que o Senhor pagou um alto preço. Então por quê? Porque tem um valor inestimável. Tem um valor muito acima de qualquer, vamos dizer, constituição humana, né? Avaliação humana de todos os valores, na bolsa de valores do gênero humano. Essas pessoas que são, entre aspas, desprezíveis, são as pessoas que têm o verdadeiro valor. Então o Senhor Jesus está preocupado, inclusive, sobre os escândalos. Porque o escândalo, o tropeço, ele resvala nessas pessoas. Veja só o que diz a palavra do Senhor, e eu vou ler, vou voltar a ler, né, o capítulo 13 de Mateus, que é o capítulo das parábolas. Né? São 7 parábolas, sendo que as 6 parábolas fala sobre e o reino dos céus é semelhante a, né? Aí fala de todas as parábolas. E tem a mãe das parábolas, que é a parábola capital, né? É a principal parábola, porque Jesus fala que quem não entender essa parábola não vai entender as outras. Então, essa parábola vem primeiro, que é a parábola do semeador. Diz assim, versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra.
e deu fruto a 100, a 60 e 30 por um. Lembram-se da história? Aí depois vem a explicação da parábola, que diz assim: então lhe aproximaram os discípulos e lhe perguntaram por que eles falam por parábolas. Aí ele explica por quê, né? Eu sempre falo para você, não é porque a palavra de Jesus é simples que ela é também fácil, né, de entendimento. Nem sempre. Por quê? Porque eu preciso me debruçar. Eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso buscar o entendimento. Então a Bíblia fala o seguinte: por isso eles falam por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Então diz assim: bem-aventurados, versículo 16, porém os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois de verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, até o Senhor Jesus está fazendo alusão a alguma coisa que ele já havia explicado na parábola do semeador, que os que se escandalizam são aqueles que veem a angústia e a perseguição. Por causa da palavra, logo se escandaliza, né? Ou seja, é exatamente esse conflito que nós temos, todos nós temos, em situações e circunstâncias, de uma dificuldade de expressar, de manifestar, né? De operacionalizar aquilo que nós sentimos. Na maioria das vezes, nós pensamos em alguma coisa, nós sentimos alguma coisa, mas em face, né, a toda circunstância, a pressão, como diz aqui a palavra, angústia, a aflição, né, os desapontamentos da vida, as amarguras da vida, os ressentimentos da vida. Então nós nos escandalizamos, ou somos passíveis de escândalo. Não chega o outro tipo de escândalo, quando alguém que serve a Deus faz besteira, faz uma série de coisas, né? Enfia os pés pelas mãos e leva o povo de Deus a uma vergonha extrema, né? Esse é um tipo de escândalo. Mas agora eu estou falando do escândalo, porque nós muitas vezes nos escandalizamos conosco mesmo, por aquilo que estamos passando, e porque não temos sustentação, não temos baldrame. Veja só a linha de raciocínio de Jesus, onde vai parar. Depois diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que crê em mim. Então essas pessoas, como diz a parábola do semeador, creem no Senhor Jesus. É exatamente o que acontece com Pedro em relação à tempestade. A mesma coisa. Pedro está ali no meio da tempestade junto com os discípulos, Jesus vem andando por sobre as águas, Pedro e os discípulos acham que Jesus é um fantasma, porque vem de longe, né? O céu está escuro, né? Ventos, tempestade, nuvens escuras, baixas, a névoa. Então eles enxergam no primeiro momento e acham que Jesus é um fantasma. Lógico que Jesus não é um fantasma. E eles começam a gritar. E aí Jesus chega mais próximo deles e fala: tende bom ânimo, não temais, sou eu. Então, é exatamente esse sentimento que muitas vezes se apoderam das nossas vidas no nosso dia a dia, que é o nos escandalizarmos por aquilo que mesmo nós, na nossa aferição, na nossa avaliação, erramos. Erramos no procedimento,
erramos na nossa própria avaliação, no nosso discernimento, e por causa disso cometemos erros. E ao cometermos erros, estamos, na verdade, nos enxergando menos, incapazes. E aí Jesus está falando, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aí fala sobre, né, uma linha de raciocínio do homem, tomar cuidado por onde anda, pelo seu entendimento, pela sua avaliação, e também tomar cuidado pelo que por onde ele operacionaliza a sua vida, né? Precisa tomar cuidado. Então ele fala sobre cortar a mão, que é apenas uma simbologia, não é para cortar a mão, nem cortar o pé, mas é tomar cuidado pelos caminhos que ele acha que são bons. Tomar cuidado por onde ele operacionaliza a sua vida, suas tarefas, o seu dia a dia, porque às vezes ele acha que é bom e nem sempre é bom assim, né? E depois diz assim, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Aí tem a linha de raciocínio. Por isso que eu estou falando para você que possivelmente essa parábola da ovelha perdida, ainda que Jesus seja a mesma parábola de Lucas 15, o contexto histórico é diferente. Porque vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vêm incessantemente à face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos, né? Então, o Senhor Jesus aqui nessa parábola, nesse contexto, está preocupado com esses pequeninos, fazendo possivelmente alusão, né? E ninguém aqui está forçando o texto, está escrito, àqueles que se escandalizam por causa da angústia, por causa da amargura, por causa dos constrangimentos, por causa das derrotas, do desânimo, do desgaste do dia a dia, do cotidiano, e ninguém mais do que nós, né, sabemos o que significa isso no nosso dia a dia. Porque quem de nós, vez por outra, não pensamos assim, acho que eu vou desistir, acho que não dá mais, acho que eu não tenho mais condição, tá me faltando forças, né? E aí Jesus está agora preocupado com esse, entre aspas, com essa ovelha perdida. Ou, como ele diz em outro texto, a ovelha sem pastor. Ou ainda, como ele diz, a ovelha que está completamente, né, enferma, no sentido de compreender. Quando a gente ensina as crianças, né, na escola bíblica, e é um ensino que todos nós já ensinamos em algum momento, né, que a gente fala, há 3 tipos de ovelhas, né? A ovelha que dentro de um aprisco, dentro daquele ambiente, né, de rebanho. E as ovelhas que não ouvem o pastor são 3. A ovelha que não ouve o pastor porque está enferma, né, então ela não ouve o seu pastor. A ovelha que não é daquele aprisco, ou seja, não pertence, né, àquele pastor, não pertence àquele rebanho. E a ovelha que está com seus ouvidos agravados porque tem problema de audição. Essas ovelhas não ouvem o seu pastor, até porque elas não consideram o seu pastor o seu pastor. Por quê? Porque a ovelha, dentro do mundo animal, a ovelha é um animal muito sensível. É um animal que não tem garras, é um animal que não tem vamos dizer assim, né, uma dinâmica, né, de
de conseguir se defender, ela não morde, né? Ela não tem uma autoproteção muito boa, né? Ela não enxerga. Na sua esmagadora maioria das ovelhas são animais míopes, com baixa visão, baixa capacidade de visão. Mas a ovelha tem uma boa audição. E a questão toda naquele tempo de Jesus era, e todos naquela cultura sabiam, que haviam dois tipos de pastores, né? O pastor que pegava aquela ovelhinha, cuidava desde a infância e tal, essa ovelha conhecia a voz do seu pastor, e ele fala voz, mas na verdade, em muitas delas, conhecia o seu assobio. Não era a voz, mas também um assobio. A maneira com que eles assobiavam, as ovelhas se aproximavam daquele pastor. Era normal isso, porque eram vários rebanhos, né? E às vezes, por falta de pastagem, às vezes esses rebanhos estavam todos no mesmo lugar. Como definir ou separar ou fazer a distinção entre uma ovelha ou outra? Sabe por quê? Porque ao contrário do que a gente pensa de outros rebanhos, como o rebanho de bois, de vacas e outros tipos de animais, o pastor ele vai na frente, ele não vai atrás. É diferente dos outros rebanhos, né? Então o pastor, ele assobiava ou ele falava alguma coisa, na maioria das vezes 100 ovelhas, na maioria das vezes, porque era uma quantidade média dos rebanhos da época. Geralmente, um pastor, vamos chamar assim, de nível médio da época, normalmente ele tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas era o número para um pastor cuidar, geralmente. Então ele chamava as ovelhas, por incrível que pareça, pelos seus nomes. Aí você vai falar, mas o pastor naquela época dava nome às ovelhas? Dava nome. Então ele chamava as ovelhas, e ao contrário dos outros rebanhos, o rebanho da ovelha ia atrás do pastor e o pastor ia na frente, ou abrindo o caminho, ou mostrando o caminho, dando a direção do caminho. Então, quando estavam todos no mesmo lugar, no mesmo pasto, né? Você está falando de uma região desértica, de muito deserto, de muita falta de água, portanto, muita falta de plantação, de grama, né? Então, os oásis, eles eram muito poucos. Então, todos os rebanhos iam para o mesmo lugar. E o pastor, no entardecer, na hora de chamar as suas ovelhas, ele falava qualquer coisa e as ovelhas vinham. E cada pastor caminhava com as suas ovelhas. Mas as ovelhas que estavam doentes, ou que não eram daquele aprisco, daquele pastor, ou que estavam com seus ouvidos machucados ou feridos, né, ou tinham problema de audição, não ouviam seus pastores. Então o que Jesus está falando é que exatamente ele está preocupado com essa ovelha perdida. E eu e você, muitas vezes nos sentimos também ovelha perdida. Claro que eu posso olhar esse texto de muitas maneiras e a gente vai voltar a falar sobre isso amanhã, depois da manhã, não tem problema. Mas eu estou falando em primeiro lugar que a palavra de Deus fala conosco sobre a nossa angústia, a nossa aflição, às vezes o nosso desespero, mas que o Senhor Jesus, esse é o verdadeiro pastor, né? O pastor do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, porque esse é o pastor que leva as suas ovelhas ao verdadeiro aprisco, que procura verdadeiras pastagens, águas, né? Eles chamam de águas vivas, né? Que são águas cristalinas, águas em movimento, ou seja, águas que não estão apodrecendo, mas águas que são verdadeiras águas, verdadeiros pastos. E a Bíblia ainda fala no Salmo 23 que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Por quê? Porque a vara, né, na mão do pastor, em primeiro lugar, protegia,
Em segundo lugar, disciplinava. E em terceiro lugar, direcionava, porque era exatamente a função dessa vara, desse bordão, né, desse cajado. E geralmente o cajado, ele era assim como se fosse um guarda-chuva, porque ele tinha um gancho, ele era longo, né, porque ele buscava a ovelha, ele resgatava a ovelha, porque como eu já falei para você, a ovelha dos animais do mundo animal é uma ovelha mais dependente, mas não completamente dependente, né? E geralmente você está falando de uma região pedregosa, rochosa, de muitos desníveis, né? Naquela região de cavernas e tudo, de dificuldade de mobilidade. Então, aquele cajado tinha aquele gancho para quê? Para buscar, e pegava geralmente na perna traseira da ovelha e puxava a ovelha de dentro de desníveis, buracos, acidentes, né? Acidentes de relevo, né? E aí buscava. Por quê? Porque o cajado do Senhor é aquele que resgata também. Então, essa é a ovelha. E muitas vezes da nossa vida, nós também fomos ovelhas perdidas. Então, o que o Senhor Jesus nos convida a não apenas nos deixarmos sermos resgatados pelo pastor do Salmo 23, como também, muitas vezes, nós somos também instrumentos de direção, de resgate, de proteção, né? E isso precisa ser muito bem entendido por nós, para que, em primeiro lugar, nós não nos escandalizemos conosco mesmos, na nossa maneira de ser, mas nós nos derramemos diante do Senhor, para que o Senhor possa nos restaurar, nos visitar, nos curar, e nós daremos sempre ao Senhor todo o louvor, toda a honra e toda a glória em nome de Jesus, né? Porque esse é o pastor do Salmo 23, que deixa, como diz em Lucas, as 99 justas, né? Porque aí é um outro contexto que eu não vou nem dizer hoje. Mas ele deixa lá na montanha e vem buscar a ovelha perdida. Por quê? Porque ele chamou pelo nome e viu que aquela não estava presente ali. Eu sempre falei isso, né? E quando eu falava para os pastores, eu falava para eles, olha, eu já fui pastor, né? Durante a minha história de vida, já fui pastor de igrejas maiores, igrejas menores, mas não importa a quantidade de gente que tem na igreja, né? Porque ainda que eu estivesse diante de um salão com 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, aquela cadeira vazia, porque a gente quando está de cima, né? A gente começa a perceber, e você sempre sabe que existem pessoas que sentam exatamente nos mesmos lugares. E aí eu ficava preocupado, por quê? Porque às vezes eu via que aquela cadeira estava vazia uma semana, estava vazia na outra semana, e de repente aquela cadeira que ficou vazia durante, 10 dias, depois era ocupada por outra pessoa. Eu vou dizer para você com toda a sinceridade diante do Senhor, para nós que vivemos ou já vivemos isso, aquela cadeira vazia daquela pessoa, que a gente fala carinhosamente, né, daquela pessoa, ainda que fosse ocupada por outra pessoa, aquele vazio ficava no nosso coração. Se nós que somos pessoas humanas, limitadas, completamente, né, circunstanciais, temos a falta daquela pessoa diante de um público, às vezes, né, bastante gente, quem dirá o Senhor Jesus? Não está preocupado, não está sentindo a falta daquela ovelha perdida. Então, em primeiro lugar, eu preciso deixar de ser uma ovelha perdida, entender que o Senhor tem o melhor para mim, que o Senhor pode sim alterar, transformar e renovar a minha vida, fazendo com que tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável se manifeste sobre a minha vida e através da minha vida. Ou seja, eu tenho jeito,
Ou seja, você tem jeito, ainda que aos nossos olhos nem sempre isso esteja à flor da nossa pele, mas nós temos jeito, porque alguém se entregou por nós, pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje conversando e pensando a respeito da ovelha perdida. Amém? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus, nossos queridos, nossos familiares, também a Cida que está aqui, minha tia Rosária que está aqui, meus tios, minhas tias, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, a glória, a presença, o poder de Deus. Ana Paula que está aqui, né, Ana Paula? Nós vamos orar e agradecer também pela tua vida, a Magda que sempre está conosco, Sueli Felintro, e Walter, e Kátia, Raquel, Sônia, a presença, o mover do Senhor, a pastora Mara que está aqui conosco, também a Cida, quem mais aqui? A Eva e a glória, a presença do Senhor também sobre a vida do Carlos, suas filhas, genros, netinho, a presença, o poder de Deus sobre os meus pais, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, Bispo Antônio, a Márcia, o Fábio, também o João, a Roseli, a Amanda, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor. Quando eu pregava, eu ligava para a pessoa que estava faltosa. Eu também fiz isso muitas vezes, e ainda faço até hoje, né, Cida? Em nome de Jesus. E nós temos que fazer isso, porque nós somos representantes do pastor do Salmo 23, mas também, por muitas vezes, também nós somos a própria ovelha perdida, né? Porque nem sempre nós estamos completamente saudáveis, mas nós temos que entender que temos um caminho. A Bíblia chama de caminho santo, o caminho que nos levará sempre àquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela nossa comunhão, por esse dia, por essa quinta-feira, porque o Senhor nos trouxe até aqui, como eu falava com a Ana Paula, nós somos um milagre. Esse dia é um milagre. O maior milagre que existe é o milagre da vida, é a capacidade de pensar, refletir, retroceder se necessário e começarmos de novo. Porque se o Senhor se renova a cada manhã nas nossas vidas, por que não nós nos renovarmos no Senhor? Por isso, ó Deus, derrama-te sobre nós, toca, visita, manifesta-te, ó Deus, poderosamente, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Nós te clamamos, ó Deus, pelas pessoas que estão passando pela Covid, muitos de nós que já passamos e outros que ainda estão passando, a Maria Helena que está ainda na UTI, o Marco que saiu e também a Ana Paula e todos que estão vencendo a Covid-19, mas ainda carecem de cuidados, da tua presença, do teu poder, da tua saúde, da tua cura, do teu mover. Por isso derrama-te sobre cada um de nós, curando, visitando, restaurando, renovando, restituindo, reconstruindo. E nós daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Visita-nos na nossa saúde, ó Deus. Visita-nos, ó Deus, na nossa resistência imunológica. Deus de maravilhas, cada família aqui representada, nossos idosos, nossos pais, o tio, a avó, ó Deus, sobrinhos, netos, o marido, a esposa, derrama-te, ó Deus, cuidando, preservando, curando, visitando artérias, pulmões, veias, coração, vias aéreas, vias respiratórias, a oxigenação, a saturação, tudo que seja necessário, plaquetas, circulação sanguínea, nervos, tendões, move-te, ó Senhor, tireoide, ouvidos, olhos, coluna, recebam a cura, recebam poder, a saúde, a autoridade, o mover do Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que vê e vem em saúde, e se derrama sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os nossos queridos, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país. As nossas famílias estão enlutadas, desesperadas, impotentes,
entristecidas, angustiadas. Derrama-te, ó Deus. Derrama-te com teu consolo, com teu conforto, com a tua paz. Vem, ó Deus, sobre as regiões do nosso país, hospitais que não têm condição, não têm estrutura, falta de leitos, falta de vontade política, gestores, ó Deus, públicos que desprezam o próprio cidadão brasileiro. Senhor, vem sobre nós. Perdoa-nos como nação, como povo, tem misericórdia, compadece-te, ó Deus, do nosso choro, perdoa-nos no nosso pecado, perdoa-nos na transgressão, na iniquidade, derrama-te com a tua cura, liberta-nos, sara a nossa terra, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre cada um de nós que estamos aqui, cada familiar aqui representado, cada lar representado, cada componente das nossas famílias, que o Senhor possa estar protegendo, preservando e que seja uma quinta-feira na tua presença e que a alegria do Senhor seja a nossa força, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os nossos queridos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, Deus te abençoe, quinta-feira maravilhosa, até amanhã, sexta-feira. Fica na paz, tchau, tchau.